Olá, vamos dar mais continuidade à nossa aula, mais uma aula, vamos ver mais algum assunto, né? Dando continuidade ao assunto que ainda é divisão regional da geografia, né? Ou seja, da divisão regional do território brasileiro. A última parte, ela é uma parte que não é muito usual, ela é muito mais usada nos meios acadêmicos, mas está lá no livro de vocês e é importante conhecer. Conhecimento nos leva a compreender mais ainda sobre o assunto. Falar sobre divisão regional, então a gente falou de uma parte, duas partes. Na verdade, eu procurei fazer em 3 vídeos, porque eu acho que ia ficar muito extenso e ficaria muito cansativo e, por outro lado, poderia confundir também. Então, eu fiz 3 aulas, essa é a última aula que nós vamos estar falando, então, sobre a parte da divisão regional. Nós vamos estar falando de um outro autor, para nós da geografia, um ícone, né? Eu acho que qualquer geógrafo sempre tem ele como referência em vários assuntos da geografia, principalmente quando falar de geografia urbana, de globalização, que se chama Milton Santos. Então, o Milton Santos, ele traz uma importante contribuição para a divisão regional. Só que o Milton Santos, ele vem com uma crítica sobre como o território está se formando, e ele também, né, está mais voltado para a verdade para Pedro Pinches, né, sobre essa divisão, porque ele vem criticar uma parte social, econômica, e ele deu, né, o título de Quatro Brasis, né? Então, a gente, os Quatro Brasis de Milton Santos, e ele teve a contribuição importantíssima da Maria Laura Silveira, e onde eles discutem, principalmente, gente, a questão de como o país está se desenvolvendo. Ele começa a observar regiões. Quando ele dividiu em 4 regiões, ele observou que existem 4 regiões no Brasil que elas se desenvolvem de uma maneira totalmente oposta, né, ou antagônicas. O que ele viu? Ele colocou aqui a região amazônica, ele observou que ela é uma região que, além dela ter baixa densidade demográfica, né, que é um aspecto da Amazônia, nós já falamos sobre isso, ele também colocou que ela tem baixa densidade tecnológica, de técnicas, ou seja, você não tem quase tecnologia nenhuma presente aqui. Né? Ele observou que a região do Nordeste aqui, né, que é a região que a gente sempre questiona, a questão do desenvolvimento social no Nordeste, ele vai e coloca o seguinte: o Nordeste é uma região que ele se desenvolve na base agrícola, porém é uma base agrícola pouco, que não tem tecnologia quase nenhuma, pouca produtividade, é uma base agrícola até muito mais pela subsistência, né, a produtividade baixíssima. E isso, é claro, vai refletir na própria população. Se você tem uma base agrícola dessa forma, se você tem uma base econômica pautada nesse tipo de situação, o que ocorre? Né? A renda dessa população também vai ser muito baixa. Né? Ele já não fez, como Pedro Pinches fez a junção, né, do centro-oeste, do sudeste e o sul como uma região única. Ele observou que a região do Centro-Oeste, ela tem um desenvolvimento muito com base agrícola, porém com uma grande diferença. A base agrícola da região Centro-Oeste é muito diferente da base agrícola da região Nordeste. Ela é uma base agrícola voltada para muita técnica, muita tecnologia, né? Ou seja, ela usa, né, equipamentos de última geração, máquinas de última geração, ela tem alta produtividade. O Centro-Oeste é um grande exportador de grãos, né, é uma agricultura voltada mais para exportação, né, então muito diferente daquela retratada pela região do Nordeste. E aí ele deixou a região aqui, que vai juntar-se, né, a junção de região Sudeste com a região Sul. Por que ele fez isso? Porque ele observou que dentro da região Sudeste, com seus 4 estados, lembrando que, só voltando aqui um pouquinho, que eu esqueci de falar, que o Tocantins, nesse caso aqui, ele colocou ele como a região Centro-Oeste. Lembra que lá no Pedro Pinches, o Pedro Pinches colocou o Tocantins como sul do Tocantins, pertencendo ao Centro-Oeste. Ele já analisou aqui a região do Tocantins já dentro da região Centro-Oeste, não na região da Amazônia. Então, ok? Eu só vou falar, porque eu tinha esquecido de falar isso aqui, só fiz essa observação. O que ele fez? Ele chamou a região
do Sudeste com o Sul, de uma região concentrada. Concentrada de quê? Concentrada de tecnologia, tanto que ele dá o nome também de região técnico-científica. O que quer dizer isso? Quando eu falo de técnico-científica, eu estou falando da concentração de pesquisa, de bancos, de informação, de internet, de tecnologia, de comunicação, né? Vamos pensar isso até em sentido externo, né, com o externo. Então, por isso ele denominou essa uma região concentrada ou técnico-científica, ou seja, excesso de técnica, diferentemente, não estou dizendo, né, ele está fazendo comparação, é bom a gente, né, não perder muito de vista, ele está fazendo comparação dentro do próprio território, não com outras nações. Então, ou seja, ele observa que a região que ele chama de concentrada, que vai fazer parte aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como uma região que ela está tendo uma concentração, né, um investimento muito diferente das demais regiões. Então, ela cresce numa proporção muito diferente das demais. Quando ele faz isso, ele não está pensando só em falar, expor isso, ele também está analisando a questão da própria população de cada região. Porque quando você analisa toda essa situação, você vai pensar, né, na produção de riqueza, na produção, né, na sua própria produção em si, que vai estar associada, quando eu falo em PIB, esse PIB ele está associado à renda per capita. Se ele está associado à renda per capita, ele está associado à própria população. É lógico que é uma região onde, né, nós temos a maior concentração populacional, né, o país, né, a população do país está toda quase que presente aqui, ou seja, uma porção muito grande, né, quase 70% da população presente aqui nessa região. Isso, aí não estou falando só da região concentrada, né, analisando a região centro-oeste e a região sudeste e sul. Quando você analisa isso, você começa a perceber, né, as diferenças, principalmente no quesito de necessidades da população. Por quê? Porque o que a população do Nordeste anseia, claro que não tem nada a ver com o que a população, principalmente da região concentrada aqui, anseia, que também não vai ter nada a ver com a região da Amazônia. Então, ou seja, isso acaba gerando muitos conflitos. E isso é perceptível, né, principalmente em épocas de eleições, onde você vê que as regionais, né, ou seja, essas regiões, as populações elas esperam outras coisas, porque elas necessitam de coisas diferentes. Eu já tinha falado com vocês a respeito, né, de quando você faz a regionalização, você tem o objetivo de saber que o planejamento ele tem que ser pensado de forma diferente. Então, mais uma crítica, né, uma base crítica de Milton Santos quando ele faz essa observação, quando ele coloca essa observação e principalmente quando ele vê esse grande gargalo no sentido de investimento de técnica, de tecnologia, de distribuição de riqueza, porque isso está associado diretamente à questão populacional, né? Então, isso é fundamental para a gente entender essas divisões regionais e a gente conhecer um pouco do nosso território. A outra parte que isso aqui eu coloquei, né, porque é importante, né, a fonte de onde eu tirei um mapa, né, que está apresentando aqui. Voltando aqui. Vamos, então, finalizar. O que nós vimos nessa divisão regional do Brasil? O que nós vimos é o seguinte: o país ele tem grande extensão territorial, é o quinto em extensão. Nós vimos que a extensão norte-sul, ou seja, latitudinal, ela acaba gerando, né, variações, principalmente no clima, na formação da vegetação, questão do relevo, onde você também vai proximidade, distanciamento de litoral, onde você vai ter regiões mais úmidas, outras mais secas. Nós também vimos que o Brasil ele tem uma diversidade muito grande no sentido de cultura, né? Ou seja, a miscigenação que nós temos, né, dos povos brasileiros, ela também vai ter uma característica diferente em cada região, né? Isso é uma parte mais preocupante
que foi mais pensada pelo IBGE, né, mas que isso também, é claro, que tem uma importância muito grande, no quesito principalmente de planejamento. Depois a gente vem com Pedro Pinchas, que propõe essa divisão geoeconômica, onde ele observa, né, as diferentes formas de desenvolvimento econômico de cada região, como que é o comportamento da base econômica em cada uma dessas regiões, né, fazendo uma análise, né, dessas diversidades também presentes em relação à questão econômica, que é fundamental a gente entender, e aí vem fechando com o Milton Santos, né? Porque ele também vem, né, baseando-se um pouco naquilo que Pedro Pinchas fala, mas analisando uma situação ainda mais profunda, vamos dizer assim, no termos de distribuição, né, de riquezas dentro da região e de oportunidades, porque quando você pensa numa região concentrada, como ele fala, de técnicas, de universidades, ou de financeiras, é claro que as oportunidades são muito diferentes para essa população que está nessa região para as demais populações, né? Então, fazendo uma análise de como que um país está crescendo de uma maneira muito desigual. E é claro que a gente sabe que isso causa problemas, né, no próprio desenvolvimento ao todo, né? Porque você precisa ter um desenvolvimento mais igualitário, ele não precisa ser igual. É lógico que você pode ter vários tipos de desenvolvimento, não quer dizer que porque aqui na região sudeste eu tenho um parque industrial enorme, que eu tenho que colocar um parque industrial enorme lá no Nordeste. Claro que não. Você pode ter outros tipos de desenvolvimento, inclusive o Nordeste, ele tem uma capacidade turística, né? Ou seja, a indústria do turismo ali, né? É uma coisa assim, o Nordeste ele tem belezas esplêndidas, então, ou seja, um investimento, né, na parte turística do Nordeste vai trazer para ali muitas vantagens. Então, essas observações que nós temos que fazer, né? E esses conflitos que às vezes surgem de interesses, porque são interesses diversos ao qual um país tem que saber administrar e saber atender, né, às necessidades de cada um. Mas o mais importante de tudo isso, né, é a gente entender que os fatores históricos, nós falamos de fatores físicos, mas tem os fatores históricos. O que leva um país a ter esse crescimento tão desigual? A própria formação histórica. Aí tem que ver, vem a história falar como que foi a ocupação do país. O Brasil ele foi uma colônia durante séculos, né, pertencendo a Portugal. Essa colônia era uma colônia de exploração, ela tinha o objetivo de explorar. Eles chegaram por vias litorâneas, lógico, naquele momento, né, era a única forma deles chegarem. Ocuparam a região do Nordeste, usaram, né, o que tinha de ser usado ali como base econômica, como a extração do pau-brasil, depois o cultivo da cana-de-açúcar, depois eles descobrem que eles tanto queriam, que é na região aqui, né, do centro-sul, vamos dizer assim, Minas Gerais, Rio de Janeiro, começa a desenvolver a questão do ouro, né, que eles buscavam era isso, então eles deixam de ter interesse pelaquela região do Nordeste, que já não era mais interessante para eles. Sempre tinha que estar com o seu escoamento pelas vias litorâneas. Então, isso também vai responder por que as regiões litorâneas são as regiões mais ocupadas, né? As regiões interioranas eram regiões mais difíceis, né, de fixação, e até porque não tinha muito como escoar essa produção. Então, naquele momento, a região do norte, né, não era aquela região interessante com extrativismo, hoje sim, né, ela tem muitos interesses, né, mas não era, então ficou uma região meio que abandonada. Então a gente já viu lá acho que foi na primeira parte que eu falei, né, sobre o processo de ocupação da Amazônia, sobre a questão, né, da parte econômica, né, do Pedro Pinches, sobre alguns projetos para ocupar aquela região, porém ela continua uma região com baixa densidade, né, demográfica e acaba também tendo baixa densidade, como Milton Santos fala, sobre técnicas, né? Nós temos muito poucas técnicas ali. Então, isso é a formação do nosso território. E ao longo das aulas, né, que nós vamos dando continuidade, é a gente sempre não perder, né, essa visão.
né? Aquilo que eu falo, o conteúdo ele tem que estar linkado uma coisa à outra. Se a gente não souber fazer esses links, fica mais difícil a gente entender cada parte. Agora, quando você começa a linkar os assuntos todos, isso leva você a crescendo, né, com um conhecimento, né, o seu conhecimento ele vai ficando maior, né, ali no decorrer do tempo, porque você vai linkando, ou seja, quando você vê um outro fator lá que estiver falando sobre população, sobre concentração da população, aí você vai começar a entender como que o fator econômico é responsável por isso, como que outros fatores, né, históricos está associado àquilo ali. Isso é que é o mais importante. Então, finalizamos essas 3 aulas. Vamos dando continuidade, então, agora. A gente vai estudar partes um pouco mais específicas sobre a questão climática, e a gente vai compreendendo isso de uma forma mais completa, vamos dizer assim. No mais, muito obrigada. Vamos dando continuidade, sem desânimo. Vamos lá.